Aqui estão muitas perguntas para testar seus conhecimentos na área da justiça e direito. Um apanhado de questões que costumam cair em concursos públicos. Bons estudos. O que é cláusula pétrea? Uma norma que pode ser alterada por lei ordinária, um dispositivo constitucional que não pode ser abolido nem alterado por emenda constitucional, uma norma transitória de eficácia limitada, um dispositivo constitucional que não pode ser abolido nem alterado por emenda. Quem tem competência para legislar sobre direito penal? Municípios, União, Estados. União. Qual é a idade mínima para ser presidente da República no Brasil? 30 anos, 40 anos, 35 anos. 35 anos. O STF é responsável por julgar recursos em causas trabalhistas, resolver conflitos entre estados estrangeiros e estados brasileiros, guardar a Constituição. Guardar a Constituição. Quem exerce o controle externo da administração pública no Brasil? Senado Federal, Tribunal de Contas da União, Supremo Tribunal Federal, Tribunal de Contas da União. O que é dolo no direito penal? Quando o agente pratica o ato sem intenção. Quando o agente age com intenção de cometer o ato ilícito. Quando o agente desconhece a ilicitude do ato. Quando o agente age com intenção de cometer o ato ilícito. A pena de morte é permitida no Brasil em que situação? Em caso de guerra declarada, em crimes hediondos, em casos de terrorismo, em caso de guerra declarada. O que caracteriza o crime de furto? Subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem. Apropriar-se de coisa alheia móvel perdida? Invadir domicílio alheio sem consentimento do morador? Subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem. Qual é o prazo prescricional de crimes puníveis com reclusão de até 2 anos, 5 anos, 4 anos, 3 anos, 4 anos? Qual é o conceito de concurso material? Um único crime com vários resultados, prática de 2 ou mais crimes com penas aplicadas cumulativamente, prática de vários crimes com pena única, prática de 2 ou mais crimes com penas aplicadas cumulativamente. O que é usucapião? A venda de bens imóveis por particular, aquisição de propriedade pela posse prolongada e preenchimento de requisitos legais, doação de bens móveis e imóveis com escritura pública, aquisição de propriedade pela posse prolongada e preenchimento de requisitos legais. Quem pode celebrar um contrato? Apenas pessoas físicas maiores de 21 anos, pessoas físicas ou jurídicas capazes, apenas pessoas físicas alfabetizadas, pessoas físicas ou jurídicas capazes. Qual é o prazo de prescrição para a cobrança de dívida líquida constante em instrumento público? 5 anos, 10 anos, 15 anos, 5 anos. Qual é a consequência da mora no cumprimento de uma obrigação? Extinção do contrato, acréscimo de juros e atualização monetária, rescisão automática do contrato, acréscimo de juros e atualização monetária. Qual é a idade mínima para casar no Brasil com autorização dos pais? 14 anos, 16 anos, 18 anos, 16 anos. Qual é a diferença entre cargo em comissão e cargo efetivo? Cargo em comissão exige concurso público, cargo efetivo depende de concurso. Cargo em comissão é de livre nomeação e exoneração? Ambos exigem estabilidade. Cargo efetivo depende de concurso. Cargo em comissão é de livre nomeação e exoneração. O que é ato administrativo vinculado? Ato praticado conforme a lei, sem margem de discricionariedade. Ato praticado com liberdade para escolha do gestor. Ato que depende de decisão judicial para ser válido. Ato praticado conforme a lei, sem margem de discricionariedade.
Qual é o prazo para a impetração de mandado de segurança? 60 dias, 180 dias, 120 dias, 120 dias. O princípio da eficiência visa proteger o patrimônio público, promover a igualdade na administração, garantir melhor qualidade e celeridade no serviço público. Garantir melhor qualidade e celeridade no serviço público. O que é improbidade administrativa? Inobservância de normas tributárias, atos que atentam contra os princípios da administração pública, conduta criminosa do servidor público. Atos que atentam contra os princípios da administração pública. Qual é a duração máxima da jornada de trabalho diária, salvo acordos especiais? 8 horas. 8 horas diárias e 44 horas semanais? 6 horas diárias. 8 horas diárias e 44 horas semanais. Qual é o prazo para pagamento das verbas rescisórias? 5 dias úteis após o desligamento, 30 dias após a rescisão, 10 dias após a rescisão, salvo aviso prévio trabalhado, 10 dias após a rescisão, salvo aviso prévio trabalhado. O que é vínculo empregatício? Uma relação de trabalho temporário, um contrato de prestação de serviços autônomos, relação de subordinação, onerosidade e pessoalidade entre empregador e empregado. Relação de subordinação, onerosidade e pessoalidade entre empregador e empregado. Qual é o prazo prescricional para créditos trabalhistas? 5 anos durante o contrato de trabalho e 2 anos após o término, 2 anos durante e após o contrato, 10 anos durante 5 após o contrato, 5 anos durante o contrato de trabalho e 2 anos após o término. O adicional noturno é devido quando o trabalho é realizado entre 22 horas e 5 horas, com adicional de 50%, quando o trabalho é realizado entre 20 horas e 4 horas, com adicional de 25%, quando o trabalho ocorre entre 22 horas e 5 horas, com adicional de 20%, quando o trabalho ocorre entre 22 horas e 5 horas, com adicional de 20%. Qual é o prazo máximo do estado de defesa no Brasil? 15 dias, 90 dias, 30 dias. 30 dias. O direito de reunião pode ser exercido se for pacífico e sem armas, com aviso prévio à autoridade competente, ocorrer em espaço público, independentemente de aviso, não estiver relacionado a manifestações políticas, for pacífico e sem armas, com aviso prévio à autoridade competente. Qual é o órgão responsável pelo julgamento do Presidente da República por crimes de responsabilidade? Supremo Tribunal Federal, Senado Federal, Câmara dos Deputados. Senado Federal. O que é controle de constitucionalidade preventivo? Controle feito antes da norma entrar em vigor, geralmente pelo Legislativo ou Executivo. Controle realizado após a aplicação da norma. Controle exercido exclusivamente pelo Poder Judiciário. Controle feito antes da norma entrar em vigor, geralmente pelo Legislativo ou Executivo. Qual é o efeito de uma medida provisória que não é convertida em lei no prazo constitucional? Permanece em vigor indefinidamente, perde a eficácia desde a edição, torna-se uma lei ordinária automaticamente. Perde a eficácia desde a edição. O que caracteriza o crime de roubo? Apropriar-se de coisa alheia mediante fraude, subtrair coisa alheia móvel com emprego de grave ameaça ou violência, causar dano ao patrimônio alheio, subtrair coisa alheia móvel com emprego de grave ameaça ou violência. O que é legítima defesa? Reação desproporcional contra uma agressão injusta, reação a qualquer situação de perigo, reação moderada contra agressão injusta, atual ou iminente. Reação moderada contra agressão injusta, atual ou iminente. O que é extorsão? Invadir propriedade alheia para obter vantagem,
subtrair coisa alheia móvel mediante violência, constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, para obter vantagem indevida, constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, para obter vantagem indevida. Qual é o conceito de reincidência no direito penal? Repetição de qualquer ato ilícito, cometimento de novo crime após condenação definitiva por outro crime, prática de vários crimes no mesmo contexto, cometimento de novo crime após condenação definitiva por outro crime. O que ocorre em um crime continuado? Vários atos criminosos são praticados sob condições semelhantes, sendo punidos como se fossem um único crime. Um único crime gera múltiplos resultados. Dois crimes distintos são julgados juntos. Vários atos criminosos são praticados sob condições semelhantes, sendo punidos como se fossem um único crime. O que é contrato de adesão? Contrato com cláusulas pré-estabelecidas pelo proponente, sem possibilidade de alteração pelo aderente. Contrato verbal ajustado entre as partes. Contrato com cláusulas elaboradas exclusivamente pelo consumidor. Contrato com cláusulas pré-estabelecidas pelo proponente, sem possibilidade de alteração pelo aderente. Qual é o prazo de decadência para a propositura de ação de anulação de casamento? 180 dias após a descoberta do vício, 5 anos após o casamento, 2 anos após a dissolução do vínculo, 180 dias após a descoberta do vício. O que é comodato? Empréstimo gratuito de coisa não fungível, empréstimo oneroso de bens móveis, contrato de cessão de direitos. Empréstimo gratuito de coisa não fungível. Parabéns para você que chegou até o final do vídeo. Comente quantos pontos você fez e boa sorte em seus estudos. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações.